Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. O livro é a carta de 1 João, a epístola de 1 João, capítulo 4. Primeira João, capítulo 4, versos de 1 a 6. Primeira João, capítulo 4, versos de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo fora. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Oremos, meus irmãos. Nosso Deus, mais uma vez nos encontramos, ó Deus, na Tua presença. Mais uma vez, ó Pai, para que a Tua palavra, Senhor Deus, possa ser exposta nesta hora. Traga luz, ó Deus, às nossas mentes, para que possamos reter esta palavra, para que possamos ouvir esta palavra, ó Deus, e possamos colocar essa palavra em prática em nossas vidas, Pai. Ó Deus, nos ajude para que nós possamos aprender a testar qualquer doutrina que nós ouvimos, ó Pai. E essa palavra, Senhor Deus, é a palavra do Senhor. É a palavra que o Senhor nos trouxe, ó Deus, por meio do apóstolo João. E nós, ó Pai, temos o privilégio de nesta manhã falar esta palavra que o Senhor já falou no meu coração. Deus, nós rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, existe uma técnica de venda chamada método de isca e troca. Eu não sou vendedor, nunca fui vendedor, mas se alguém aqui já foi vendedor, já deve ter ouvido falar desse método. Mas eu acredito que, ou todos, ou a maioria aqui, já teve as suas atenções voltadas para um produto, para um anúncio de um produto. Um bom produto, seja ele um celular, seja um eletrodoméstico, e você vê aquele anúncio por um preço bem baixo. Então você diz: nossa, eu preciso desse produto, eu vou comprar esse produto. Então quando você entra na loja, ou quando você acessa o site para você comprar aquele produto, você tem uma surpresa. Você encontra lá a palavra esgotado. Não é assim que acontece? Mas você já entrou na loja, ou você já acessou o site, e então depois vem outros anúncios. O vendedor te anuncia, te coloca à sua disposição outros produtos de qualidade inferior àquele que você viu no anúncio. Ou seja, aquele anúncio foi só para chamar a sua atenção, foi só fazer você entrar na loja. E nós hoje temos visto aí muitos falsos mestres, muitos pastores, muitas igrejas oferecendo um evangelho, e usam palavras como a morte de Cristo, como a cruz, como a redenção, como a regeneração, como o perdão de pecados. São doutrinas boas, mas quando você entra, você vê que essas doutrinas citadas estão esgotadas. Ou seja,
não é nada daquilo que você pensava. E por trás daquilo ali, vem heresias, vem falsos ensinos. E às vezes nós somos chamados a atenção também por algumas falsas doutrinas ou alguns ensinos errados. Nós, meus irmãos, temos ouvido muitas heresias ultimamente. E na época de João não era diferente. A igreja estava submetida a falsos ensinos a respeito de Cristo Jesus, a respeito da pessoa de Cristo Jesus, de quem é Jesus Cristo. Então eles, pautados numa ideologia dos gregos, diziam que a carne, ela é fraca. E nós sabemos disso, né? Nós estudamos. A carne é fraca, ela precisa do Espírito. Mas o que eles diziam é: se Cristo veio em homem, então não tem como ele ser Deus, porque a carne é má e o Espírito é bom. Então, se esse Jesus aí, se vocês estão falando, eles diziam, ele não é o Cristo, ele não é o Cristo prometido, o Messias prometido da Bíblia, porque ele veio em carne, ele está em carne, e a carne é má. Então era isso que eles ensinavam. E João, ele passa então, em toda a sua carta de 1 João, a fortificar a fé dos irmãos, a dizer a eles: vocês, crentes verdadeiros, podem ter a certeza da salvação, podem ter a certeza da vida eterna, porque esse Cristo que veio, esse mesmo Cristo que diz lá no início, eu apalpei, eu vi, eu ouvi. Os irmãos podem conferir lá no início de 1 João, no capítulo 1. 1 João capítulo 1. A partir do verso 1 nos fala assim, e João fala: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ou seja, ele contemplou com seus próprios olhos, as suas mãos o apalparam. Então aquele ali realmente era o Cristo, o prometido. Então João passa a ensinar isso para a igreja. E ele chega aqui nesse verso, no capítulo 4, onde ele nos diz assim: amados, versículo 1, não deis crédito a qualquer espírito. Meus irmãos, o que João passa a falar aqui nesse texto é a respeito do discernimento espiritual. Ou seja, o que ele está dizendo: coloque à prova toda doutrina, coloque à prova todo o ensino. E nós precisamos aqui esclarecer o que significa essa expressão espírito, porque isso causa muita confusão. Essa palavra espírito, ela pode ser substituída por ensino, por pessoas. Nós podemos comprovar isso, e nós podemos ler um texto que vai nos auxiliar. Apocalipse 19, o verso 10. Se os irmãos abrirem aí em Apocalipse, verso 10, ele vai falar quem é a essência das Escrituras. Qual é a essência das Escrituras? Desculpe, não é nada mais do que Jesus Cristo. Então ele fala lá, Apocalipse 19, verso 10: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Isto é o anjo diante do apóstolo João. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu, dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Então ele vai explicar qual é o testemunho. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então toda a profecia, por trás ele tem um espírito. E o que nós podemos concluir aqui, que é o ensino.
E por trás desses ensinos também tem pessoas, que na época eram os falsos mestres, ensinando uma falsa doutrina. E é claro que por trás daquilo ali estava os demônios, estava a doutrina de demônios. Então, o espírito que João fala aqui são os ensinos. Então ele vai ensinar a igreja a discernir entre o falso ensino e o ensino verdadeiro. E como é que a igreja podia se portar diante dos ensinos? O que a igreja deveria fazer diante daquilo que elas estavam ouvindo? E esta é uma mensagem para nós hoje também. Jesus, ele é a essência do ensino bíblico. Então João fala, como se estivesse dizendo assim: não deem crédito a qualquer ensino, antes provai os ensinos para ver se procedem de Deus. É isso que João fala aqui. Não deis crédito. Meus irmãos, a palavra de Deus nos exorta a crer, mas ela também nos exorta, neste caso, a não crer. Não creia em falsas doutrinas. Antes, provai essas doutrinas. A mesma Bíblia que nos ensina a crer, fala para nós não crermos. Meus irmãos, e nós não podemos acreditar na verdade sem rejeitar o erro. Ou é a verdade, ou é o erro. E a verdade está na Bíblia. E o Espírito por trás dessas profecias é Cristo Jesus. Não podemos amar a justiça a menos que estejamos prontos a odiar o pecado. Se você serve a Deus, se você anda na presença de Deus, se você quer andar na presença de Deus, você deve rejeitar o pecado. Não há como você andar na presença de Deus e amar o pecado e desejar o pecado. Nós sabemos que isso discutimos aqui na quarta-feira. E só abre aspas aqui, um adendo. Venha na quarta-feira, meus irmãos, porque nós aprendemos a doutrina da Bíblia, nós aprendemos o espírito do ensino verdadeiro, que é Jesus Cristo. Isso nós fazemos todas as quartas-feiras aqui. Então, se você puder vir, venha, porque cada vez mais você vai ser preparado para testar os falsos ensinos. Então, o que João faz aqui é nos ensinar a receber a Cristo, aceitar a Cristo. E nós não podemos aceitar a Cristo sem rejeitar a nós mesmos. Não podemos receber a Cristo sem rejeitar os nossos desejos. E nós sabemos que os nossos desejos são mais tendenciosos ao pecado. E quando você aprende mais de Cristo, cada vez mais você vai pendendo para Deus. Cada vez mais você vai pendendo para Deus. E cada vez mais você vai aprendendo de Deus. Isto se você rejeita a você mesmo. Gostaria que os irmãos abrissem lá em Romanos 16, 18. E ele vai nos dar uma dica de que como nós devemos ser, ou o que nós não devemos ser. Lá em Romanos 16, 18, nos diz assim: porque esses tais não servem a Cristo, ou seja, os falsos mestres, os falsos ensinos, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Ou seja, eles fazem a vontade deles. O que eles falam do próprio coração. E se o coração
deles está cheio de maldade, eles vão falar só maldade. Se o coração deles está cheio de mentira, eles vão falar só mentira. Então ele continua: com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Então vocês percebem que com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. O que quer dizer incauto aqui? A gente pode traduzir como desavisado, como inocente, como ingênuo. São palavras, meus irmãos, de tudo ruim? Não, às vezes nós somos até ingênuos a respeito de certas coisas, não é? A respeito de certos assuntos, nós somos incautos. Como eu falei no início, eu não sou vendedor, eu sou eletricista. Então, se me mandar entrar numa loja para vender, não vou vender nada. Nada, né? Como minha esposa fala, eu não tenho esse dom de vender. Eu vou acabar dando as coisas para todo mundo. A pessoa me fala: mas eu quero um preço mais baixo. Baixa o preço, então leva. Eu não sou vendedor. Mas o que nós estamos tratando aqui, que João trata, é a respeito da palavra de Deus. E se você é um cristão verdadeiro, você deve ter um autoconhecimento a respeito das doutrinas de Cristo. Não é questão de profissão. Eu sou dessa profissão, mas essa aqui eu não entendo nada. Não. Se você é um cristão, se você é um crente verdadeiro, você deve conhecer as doutrinas de Cristo. Você deve ter um autoconhecimento das doutrinas bíblicas. Então, o que Paulo fala? Não seja inocente, não seja ingênuo para você ser enganado com qualquer ensino. Nós lemos o Salmo 90, nós lemos no início do nosso culto. Gostaria de ler de novo aqui o Salmo 90. Aí, meus irmãos, a partir do verso 7, nos fala assim: nós, pois, somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor, conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Nós só ouvimos palavras boas a respeito de Deus, não é? Isso é bom, lógico. Mas nos esquecemos que esse mesmo Deus de amor é um Deus de ira. Tem uma frase, nós devemos tomar muito cuidado. Fala assim: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Será que está certa essa frase? Deus ama o pecador, Deus ama os seus eleitos. E o que Salmo 90 fala? Deus é um Deus irado, e Ele vai fazer justiça aos pecadores que rejeitam a sua palavra. Isso aí às vezes cai no nosso vocabulário. Deus ama os seus eleitos, e desde antes da fundação do mundo, os nossos nomes estavam escritos no livro da vida. E aos pecadores caberá o inferno, o lago de fogo. Deus é um Deus de ira, e Ele vai fazer justiça.
Então nós devemos ter cuidado, meus irmãos, com aquilo que nós ouvimos. Devemos testar os ensinos. E mais, no verso 2, João diz assim: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então João disse, olha, testem, não deis crédito, no verso 1, não deis crédito a qualquer ensino, antes provai os espíritos, se procedem de Deus. E agora ele fala, como é que nós podemos provar os espíritos, os ensinos? Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Então João aqui nos dá uma oportunidade, uma chance de nós provarmos os ensinos, provarmos os falsos ensinos. E na época de João, como também hoje, há algumas religiões que ensinam que Jesus não veio em carne. Jesus não foi homem. E havia um ensino no passado também que dizia: o Deus, ele se encarnou em Cristo, mas quando Jesus morreu na cruz, o Deus saiu de Cristo e quem morreu na cruz foi o homem. Está errado, meus irmãos. Heresia. O Deus, homem, 100% Deus, 100% homem, foi quem morreu na cruz. Porque se assim não fosse, nossos pecados não poderiam ser perdoados. Nossos pecados não poderiam ser lavados na cruz. Provai os espíritos. Nós temos que fortalecer a nossa fé em Jesus, homem, em Cristo, Deus. Meus irmãos, deixem-me lembrá-los de uma coisa. Quando nós falamos Jesus, nós estamos referindo ao Jeová é salvação. É isso que significa o nome Jesus. Jeová é salvação. Mas quando nós falamos do Deus, nós falamos Cristo. Jesus, Cristo. Homem, Deus. E o que significa Cristo? Ungido do Senhor, o Messias prometido, aquele que deveria vir, aquele que os profetas proclamaram no Antigo Testamento. Esse é o Jesus Cristo, o homem Deus, que morreu na cruz para nos resgatar, para nos salvar. Mas, meus irmãos, nisso reconheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa. Ora, o que quer dizer essa palavra aí, confessa? É aquilo que nós falamos, é aquilo que brota no nosso coração e sai pelos nossos lábios. A boca fala do que está cheio o coração. Por isso que as crianças aprenderam aí, estão aprendendo. A boca fala do que está cheio o coração. Se seu coração está cheio da palavra de Deus, é isso que vai sair pela sua boca. E você vai confessar a Cristo. Mas isso não deve ser palavras vazias que saem da nossa boca. Não. Ela deve estar junto com a prática de vida, com um compromisso que você deve firmar com esse Cristo que você confessa com os seus lábios. Meus irmãos, eu queria que vocês abrissem dois textos. Hebreus 2,17. Nós precisamos crer que Jesus Cristo
Ele foi a propiciação pelos nossos pecados. E nós precisamos crer que os nossos pecados foram expiados por Jesus Cristo. Hebreus 2:17. Nos diz assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. E aqui está se tratando de Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. O que é isto? É obter o favor de Deus. Deus não é um Deus de ira, é um Deus irado, mas Jesus, ele apazigua esta ira em si mesmo, porque a ira de Deus, que deveria recair sobre nós, ela recaiu sobre Jesus Cristo. Então Jesus, ele levou todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados foram depositados em Cristo Jesus quando ele morreu na cruz. Então ele disse: tetelestai, está pago. Todos os pecados estão pagos. De todas as pessoas? Não. Dos eleitos. Daquele em quem, a qual o seu nome, os nomes estão escritos no livro da vida. E nos diz Apocalipse que esse livro já estava escrito antes da fundação do mundo. Então, se nós confessamos esse Jesus que veio em carne, porque se Jesus não veio em carne, então não existe propiciação, não existe expiação. E que é expiação? É quando os pecados são expiados, ou seja, quando não temos mais pecados, os nossos pecados são perdoados. Se Cristo não veio em carne, nada disso seria possível. Então, estamos perdidos. Então, meus irmãos, confesse, que saia da sua boca do que está cheio o seu coração. E seu coração deve estar cheio da palavra de Deus. E mais, João diz assim no verso 3: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Nós não podemos separar o Jesus de Nazaré do Messias prometido. Não. Esse Jesus que veio em carne é o Jesus prometido, é o Messias prometido. E lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso de 1 a 3, o Evangelho de João, capítulo 10, de 1 a 3, João nos diz assim. Agora, lá no Evangelho de João, capítulo 10, verso de 1 a 3: em verdade vos digo que aquele que não entra pelo aprisco, pela porta, mas sobe por outro caminho, esse homem é ladrão e salteador. Ou seja, se alguém vier com você com outra doutrina, a não ser a doutrina de Cristo, este é ladrão e salteador. Aquele que não vem pela porta, quem é a porta? É Cristo. Este é ladrão e salteador. Ou seja, como João fala, este é o anticristo. E aquele que não reconhece que Cristo veio em carne, você pode chamar categoricamente: você é o anticristo. Você é um dos anticristos. Você é o espírito do anticristo, porque pregam a falsa doutrina.
Se alguém, meus irmãos, bater na sua porta aí, como acontece de vez em quando, eu já falei até outra vez aqui, já bateram aqui na igreja e encontraram logo quem? Pastor Milton, ali fora ali. Para quê? Coitado, né? Então, e Milton falou categoricamente: você é um anticristo. E abriu aqui nesse texto aqui. Está vendo aqui? Se você está declarando que Jesus, o Messias prometido, não veio em carne, então você é um anticristo. E você pode falar isso também, se alguém vier com esse falso ensino para você. E o que João tem nos ensinado aqui é isso, meus irmãos: a você ter segurança na doutrina correta. Não podemos ser ignorantes. E às vezes academias, às vezes seminários têm propagado este falso ensino. E eles querem descobrir quem é o verdadeiro Jesus. Não é? Eles falam: nós precisamos descobrir quem é o verdadeiro Jesus. O verdadeiro Jesus está aqui, meus irmãos, está aqui na palavra. Então eles vêm e falam assim: ó, o verdadeiro Jesus não é o Jesus da Bíblia. O Jesus bíblico é faz de conta. Precisamos descobrir o verdadeiro Jesus por trás dos mitos da Bíblia. Não é assim que a gente de vez em quando encontra na internet aí, essa discussão? Temos que descobrir quem é o verdadeiro Cristo. Quem é o verdadeiro Cristo está escrito aqui. Este não é um pensamento apenas ignorante, mas é arrogante também. Falta de conhecimento. Não somente falta de conhecimento, mas uma arrogância do seu coração. Se a palavra de Deus não está aqui, então ela vai sair daqui, do eu. E é isso que essas pessoas têm feito. E aí tem saído heresias atrás de heresias. E nós não podemos cair nesse engano. Temos que estar firmados na palavra de Deus. Temos que testar o ensino. É isso que João está falando aqui. E como você pode testar o ensino? Por meio da Bíblia. Então você vai comparar aquilo que você tem ouvido com o que está aqui. E mais, meus irmãos, no verso 4, João nos fala assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Meus irmãos, nós temos ouvido a palavra de Deus aqui todos os domingos, todas as quartas, e temos sido ensinados com a boa doutrina. Mas não é isso que vai fazer você vencer o mundo. Eu digo, não é só isso. Porque você pode ser bem treinado na doutrina, você pode saber muita teologia, muita teologia. Você pode ser bem treinado na Bíblia, mas o que João diz aqui: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ele disse aqui: vocês têm vencido o mundo porque eu tenho ensinado a palavra para vocês, eu tenho ensinado teologia para vocês. Não, vocês têm vencido o mundo porque maior é o que está
em vocês. E quem é que está em nós, meus irmãos? O Espírito Santo, que habita em nós. E aí o Espírito Santo, ele usa de ferramentas para que possamos vencer o mundo. E aí o Espírito Santo vai usar a boa teologia que você tem aprendido aqui. Aí o Espírito Santo vai usar o bom ensino, as leituras diárias que você faz. E aí você vai vencer o mundo. Mas sem o Espírito de Deus, nós não podemos vencer o mundo. Calvino fala escreve sobre isso, e ele é muito interessante. Ele diz assim: a menos que o espírito de sabedoria esteja presente, ter a palavra de Deus em nossas mãos, de pouco ou nada valerá, pois seu significado não aparecerá para nós. Se você não tiver o Espírito, se nós não tivermos o Espírito, o significado da palavra de Deus não aparecerá para nós. Nós precisamos de ter o Espírito de Deus. E João nos fala isso no final do capítulo 3, no verso 24. Verso 24 do capítulo 3, ele fala assim: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. O verdadeiro crente, ele tem o Espírito Santo. Aquele que crê em Cristo Jesus, que confessa a Jesus, tem o Espírito de Deus. É o que João está falando aqui. E nós não podemos confiar em nós mesmos, nossa capacidade, mas confiarmos no Espírito Santo, mas crermos que o Espírito Santo é em nós, e por meio do Espírito Santo nós podemos vencer o mundo. E a palavra mundo aqui ela é usada com um senso moral e ético. Ela descreve tudo que se opõe a Deus, ou seja, esse sistema ímpio com suas posses, posições, prazeres, todos radicalmente alienados contra o todo-poderoso Deus. E João fala: esse mundo que você vence por meio do seu Espírito. E por fim, meus irmãos, no verso 6, João nos fala assim: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. E o que João fala aqui, quando ele cita a ele mesmo, nós somos de Deus, talvez falando aqui dos apóstolos, falando aqui dos profetas, ou seja, do ensino bíblico. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Você lembra quando nós lemos lá em João 10, versos de 1 a 3, aquele que não entra pela porta que é Cristo, você vai ouvir? Não, porque ele não entra pela porta que é Jesus Cristo. Aquele que entra pela porta é aquele que ensina a palavra de Deus. Aquele que entra pela porta é o que ensina a palavra dos profetas, a palavra dos apóstolos. E você e nós devemos comparar tudo que os mestres têm falado, que os pastores têm falado, que os presbíteros têm falado. Comparar dia a dia.
se esta é a palavra de Deus. E você deve aprender a fazer isso. A Bíblia, ela é a única autoridade para dizer se uma doutrina é correta ou se é uma heresia. Você deve provar os Espíritos, você deve provar a palavra, você deve provar o ensino. Então, como é que podemos reconhecer o espírito do erro e o espírito da verdade? Se não é por aquilo que as pessoas dizem e também no que as pessoas ouvem. E a questão, meus irmãos, é entre o verso 2 e o verso 6. O verso 2 nos fala assim: nisto reconheceis o Espírito, todo Espírito que confessa. Como você deve provar? A questão é, e se as pessoas tiram do coração palavras sinceras, palavras verdadeiras, palavras que estão apoiadas nas doutrinas bíblicas? É isso que sai do seu coração? É isso que sai do nosso coração? Palavras, doutrinas bíblicas. E o verso 6: nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus nos ouve. Você tem confessado a Cristo, e você tem ouvido a palavra dos profetas, a palavra dos apóstolos. E a questão é, nós temos permitido que esta palavra se adentre ao nosso coração? Nós permitimos que esta palavra faça morada em nosso coração? Então essa é a questão que João está ensinando aqui. Se o que sai do seu coração são palavras sinceras, são doutrinas corretas, e se você realmente ouve, ou você deixa essa palavra permanecer em você, que automaticamente o que você vai falar é o que vai estar cheio o seu coração. Se o seu coração está cheio da palavra correta, você vai confessar corretamente a Cristo Jesus. Não é qualquer confissão que prova a presença do Espírito Santo. Não é qualquer confissão. Deve ser um compromisso. Você deve confessar, e tudo isso que você fala, você tem que se comprometer com isso que você está falando. E a questão é, nós temos confiado em Cristo Jesus? Nós temos confiado em Cristo Jesus para a vida eterna? Você deposita toda a sua confiança em Cristo Jesus? Cristo Jesus, 100% homem, 100% Deus. Você tem testado aquilo que você ouve? Você tem comparado com o que está escrito na Bíblia? O que João está nos dizendo aqui é isso. Essa confissão deve também ter um compromisso. Que as nossas vidas possam estar pautadas 100% na palavra de Deus. E tudo o que você ouve, meus irmãos, provai. E como você pode provar? Comparando com a Bíblia. Deus possa nos abençoar, Deus possa continuar trazendo luz às nossas mentes, para que possamos crer cada vez mais em Cristo, e aprendendo mais de Cristo,
nós aprendemos mais de Deus. Deus possa quebrantar o nosso coração